Haris Kairene Agapetos Adelphoi. É um prazer estar convosco para mais este momento juntos, para mais essa oportunidade de aqui estarmos dialogando, de aqui estarmos conversando, de aqui estarmos tratando sobre assuntos que estão em relação com a teologia em um diálogo acadêmico que eu vou assim conceituar como um diálogo interdisciplinar, transdisciplinar, que possibilita, essa conversa, esse diálogo, essa dialética, essa dialogicidade com outras áreas das ciências humanas. O assunto de hoje que vamos estar abordando é sobre a ética deontológica, e a ética teleológica. Quando nós falamos sobre esses dois distintos sentidos aplicativos de ética ou designativos relacionados à ética, nós estamos falando da ética que prisma ou segue a ótica de Aristóteles, a ética aristotélica, tá? Que é uma ética de ordem ou de sentido teleológico, por isso é considerada ou conceituada como ética teleológica. A ética teleológica é aquela que vai dizer que uma coisa, uma ação, uma proposta, um pensamento, não é? Ele é bom quando desenvolve, proporciona em sua ação e intervenção e manifestação uma característica própria e da sua própria essência que indica, tá? Que postula, que apresenta, que referencia uma ação nobre, algo que possa ser observado e seguido. Então, na ética aristotélica, que é essa ética designada teleológica, o que é bom para o ser humano é o que causa a ele o bem-estar. O que é de algo positivo para o ser humano é o que torna ele um bom cidadão, que lhe vai retornar uma ação ou que vai lhe proporcionar uma condição de bem-estar. Tá? Um outro aspecto também da ética teológica é estar dentro da proposta de uma ética que nós denominamos como teológica, por ela possuir conceitos que estão inseridos entre o bom e a função. Ou seja, o que é bom e qual é a aplicação do que é bom. Então, dentro desta função, dentro dessa visão e perspectiva, é que o homem, o objeto aferidor desta ação boa ou má, vai ter que desenvolver uma concepção do que é a natureza humana. Tá? E dentro dessa proposta, por exemplo, ele vai dizer o que é bom, o que não é, o que é uma concepção nobre, o que não é uma concepção nobre, o que tem que ser uma concepção até da sua própria natureza, sua própria essência, o que a sua essência, o que é seu caráter, sua personalidade indica ser bom ou mal, o referencia como bom ou mal. Então Aristóteles, na proposta da função do homem em a razão, por sua essência, é que ele vai propor esta racionalidade de uma visão ética, de uma visão moral, e vai racionalizar a abordagem e proposta da moralidade no ser. Tá?
Também temos que conceber que a ética deontológica, já um outro designativo e uma outra assertiva para a ética, é aquela que, num outro aspecto, numa outra proposta, ela tem como um de seus maiores expoentes e representantes o Immanuel Kant, tá? E ela vai dizer algo que é moralmente correto e que alcança ou que propõe uma ação cometida por um certo dever, tá? Por uma certa obrigatoriedade. Tá? Então, ela é voluntariada ou ela tem uma certa voluntariedade, ela é voluntária a partir do que ela leva a crer e defender do que se deve praticar ou o que se não deve praticar. Então, quando alguém faz algo que conforme o dever, conforme o que deve, é porque ele está pensando, programando, e ele faz essa ação com uma consequência que provém de uma ação, automaticamente isso vai propor algo que deve ser proposto e pensado dentro de uma visão, de uma ação, do que se deve fazer, propor e praticar. Também temos nessa visão e proposta já a ética no sentido pessoal, tá? Que é aquilo que nós podemos supor que encontramos em certas manifestações do ser. É aquela ética que vai primar por uma identificação do legítimo dom ou do dom legítimo, tá? Por meio de alguma foto, de alguma descoberta, de alguma documentação, de alguma pista, de alguma assertiva que vai deduzir a pessoa que venha a ser uma ação ou uma manifestação que ela vai desenvolver, que vai lhe causar um benefício social, econômico, moral, né, sentimental. Então ela está sempre ligada ou linkada a um condicional, a uma causa positiva e uma causa que beneficiará o praticante da ação. Essa seria então uma ética pessoal pautada na visão, certo, da ética deontológica pautada ou prismada pela proposta e os pressupostos de Immanuel Kant. Também vamos ter, dentro dessa abordagem, os princípios éticos, tanto da ética teleológica como da ética deontológica. Dentro desses princípios éticos, nós vamos ter, por exemplo, questões como, por exemplo, o que podemos ou o que gostamos de fazer, de praticar, de pensar, o que queremos agir em favor dos outros, que os outros ajam em nosso favor, e alguns princípios da propriedade que são privados. Por um outro olhar, uma outra proposta, tá? Existe aquela possibilidade da aceitabilidade do benefício, em que aquela pessoa, por uma quantidade, vamos dizer assim, de um valor determinado ou de um benefício que vai poder alcançar de cunho pessoal e muitas vezes econômico, e pode também ser, claro, moral e sentimental, ela irá praticar aquela ação, esperando que a prática daquela ação ela conquiste os seus alvos, os seus objetivos, que, claro, tem
um interesse por trás de toda essa prática de cunho econômico, social, moral e até, claro, sentimental. Dentro deste olhar, também iremos ter a ética, certo? Que tem as suas próprias vertentes. Quais são as vertentes, então, dessa ética? Primeiro, desenvolver uma carreira, um princípio, uma proposta de um critério e de critérios éticos de ordem deontológica. Ou seja, decidir, fazer, cumprir um dever, né, um deon, que nós devemos respeitar como uma propriedade. Uma propriedade essa que ela se torna um postulado e se torna algo independente e que possui, claro, as suas próprias consequências, ou que proporciona as suas próprias consequências. Então, é um critério herdado, segundo a visão de Immanuel Kant, que pode ser formulado, ou até é formulado esse critério herdado, segundo a ótica de Immanuel Kant, na frase que ele postula: a obra ou a ação é o modo que pode querer a máxima da ação como sendo uma lei universal. Então, aquilo que você crê e respeita como uma propriedade privada se torna uma lei, um respeito incondicional e um modo até universal de desenvolver uma prática, uma ação, uma proposta. Tá? Um outro aspecto também é o relacionado a gerir os recursos e conteúdos que provavelmente segue um critério teológico. Inclusive são herdados esses conteúdos e critérios, segundo a visão e proposta de Aristóteles, por finalidades que nós devemos fazer ser as melhores e obter as melhores consequências, independentemente dos outros compromissos que podem formular a ação como sendo uma ação boa que justificou a prática da nossa ação, ou do nosso sentimento, ou do nosso pensamento. Então, crer em um conteúdo, ou crer em uma proposta, ou crer em um assunto de uma proposta ética e de um viés moral, dentro dessa visão de Immanuel Kant, se torna gerir um recurso que vai me tornar um ser adequado às propostas do ambiente ao qual eu estou inserido e intervenho com minhas práticas, ações e manifestações. Também temos que olhar e observar que muitas das vezes somos guiados por algumas intenções que elas próprias respondem a algumas vertentes éticas, alguns olhares éticos, alguns manejares éticos que possuem uma virtude e uma qualidade inerente, algo que a matriz ou a sua própria matiz respeita e segue uma proposta ética, baseada muitas vezes em um ato, e esse ato com uma importância que venha visar uma voluntariedade que ela pode ser altruísta, egoísta, mas ela também pode ser pautada
e assegurada em um princípio, em um fundamento. Então, claro, ela vai ter uma intenção, vai seguir uma intenção e vai se tornar um ato nobre ou um ato não nobre, tá? Também vamos ter dentro dessa proposta uma quarta orientação, que ela se torna uma relação de orientação ética que vai obter ou vai seguir ou vai prismar por normas morais ou ações morais e pessoais que vão integrar o ser a algumas propostas, algumas visões, alguns sentimentos que podem ser até relativos ao próprio mover, agir e pensar da cultura e tradição que ele se encontra inserido, ou até de uma proposta religiosa ou de uma religião ou de alguma visão religiosa que ele observa, que ele segue, que ele está com seus olhos fixos nesta doutrina, neste ensino, nesta proposta. Também vamos ter como principais teorias éticas, e aí você pode até anotar aí, a ética deontológica, tá? Que nós estamos tratando sobre ela, como sendo aquela que é considerada, segundo a proposta de Immanuel Kant, a lei universal, ou seguir, ou segue a lei universal. A ética teleológica, que é aquela que justifica que a boa ação é justificada pelos meios ou pelas suas práticas. A ética aretaica, que é uma ética já de visão de Platão, né, na sua obra Aretes, tá? A ética aretaica, ela tem a intenção conforme a causa, ou o que vai causar a intenção desta ação, aí é refletido e é praticado. E a ética relativista, ou relativismo ético, que é tudo que é relativo, que pode ser positivo ou que pode vir a redundar em algo negativo. Então, dentro disto é que nós também precisamos observar algumas práticas que são cumpridas, tá? Que são assertivas desenvolvidas. E ainda dentro dessa ética deontológica de Immanuel Kant, nós vemos ter a tradição ética, que é uma tradição filosófica ocidental que vai se nutrir, muitas das vezes, em grandes heranças da ética aristotélica, que é a ética teleológica, e também prismar por pensamentos e por pressupostos dos seus mentores, como Aristóteles e Immanuel Kant. Immanuel Kant na deontológica e Aristóteles na ética teleológica. Já a ética deontológica, prismada e defendida por Immanuel Kant, ela supõe que um passo, uma medida, uma proposta, ela tem uma concepção boa quando ela se adequa ao ser e se adequa de uma forma natural, como sendo algo que é nato da sua própria essência, é algo peculiar àquele ser, tá? É algo então conceituado e defendido por Kant como algo nato do ser, que é bondoso, que pratica ações bondosas. Também vamos ter, dentro dessa fundamentação para a moral, abordagens que caracterizam a deontologia kantiana frente a uma ética teológica e aristotélica
que vai seguir o conceito ou prismar pelo conceito de uma felicidade, caracterizada até por Aristóteles como uma validação ao universal, tá? Que vai prismar por tributar uma proposta de cunho metafísico que determina uma concepção de um ato segundo a potência ou a dimensão desse ato no aspecto de causas que proporcionam ou que podem proporcionar esse ato, tá? Também nós vamos ter a voluntariedade ou imperativo categórico como comportamento de todo aquele ente racional que em determinado momento ele prisma pela necessidade de uma lei e ele segue um comportamento racional que vai mudar alguns princípios facultativos de representações ou de representatividade de algumas leis segundo a sua visão, proposta e assertiva. Então, hoje, nesta breve aula, nós estivemos aqui dialogando sobre algumas concepções, visões, percepções desses dois ramos da ética, tanto a ética deontológica como teológica, que são de grande valia para nosso pensamento no aspecto e na proposta da moralidade do ser. Obrigado a todos.